Cumprimente a igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, quando vemos na Bíblia a palavra fornalha de fogo, logo lembramos os 3 amigos de Daniel. E essa noite vamos entender e saber o que Deus quer nos ensinar com a experiência desses 3 jovens na fornalha de fogo. Eu fiz uma breve introdução para que possamos entender um pouquinho antes dos 3 amigos ter ido para a fornalha de fogo. Nabucodonosor se tornou o rei da Babilônia e no mesmo ano ele devastou a Palestina, cercou Jerusalém e fez de Judá uma província do Império Caldeu. Para demonstrar seu poder, ele levou em cativeiro a Babilônia o rei Jeoaquim e as pessoas mais habilidosas e talentosas do reino, deixando em Jerusalém somente as pessoas mais pobres e desvalorizadas, vivendo em um estado de total miséria. Deus permitiu tudo isso devido ao fato que, por vários séculos, o povo de Deus foi rebelde e rejeitou a aliança com Deus. Agora, como castigo, eles ficariam 70 anos em cativeiro na Babilônia. Quando chegaram à Babilônia, Nabucodonosor pede ao chefe dos eunucos que separe algum dos filhos de Israel da linhagem real e nobre, jovens sem defeito, formosos, de boa aparência, para que fossem instruídos em toda a sabedoria, ciência e conhecimento, e que fossem ensinados a eles a letra e a língua dos caldeus, para que eles pudessem servir ao rei no palácio. Dentre esses jovens, 4 se destacaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como conduta babilônica, seus nomes foram mudados. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Esses 4 jovens, irmãos, se destacaram e alcançaram grandes posições no reinado de Nabucodonosor. A Bíblia diz em Daniel 2,48 que Daniel se tornou governador de toda a província da Babilônia e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram colocados como chefes sobre os negócios da província da Babilônia. Passado um tempo, irmãos, o rei Nabucodonosor fez uma estátua enorme de ouro e colocou no campo de Dura, um lugar aberto, espaçoso, onde de longe se podia ver a imagem. Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província. Todos deveriam vir para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quando todos se reuniram em pé diante da estátua, ele ordena o arauto a falar em voz alta que todos os povos, nações e línguas se prostrassem e adorassem a estátua quando ouvissem o som da buzina, de todos os instrumentos e de toda espécie de música. Em qualquer um que não se prostrassem e adorassem, seriam lançados dentro da fornalha ardente na mesma hora. Os músicos tocaram e no mesmo instante, como uma quebra de milho, todos se prostraram e adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis, servos de Deus, não perderam sua fé e não se curvaram. Não adoraram aquela estátua. Os fofoqueiros, semeadores de contenda, invejosos, foram correndo contar para o rei. O rei fica furioso, manda trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e pergunta para eles: é verdade que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a estátua de ouro que eu levantei? Eu vou mandar tocar a música de novo e vocês vão se curvar e adorar a estátua que eu fiz. Mas, se não adorar, serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja, irmãos, como os 3 jovens responderam: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos enviou, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei então fica mais ainda furioso e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou aos homens mais poderosos do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Eles foram amarrados com suas capas, vestidos, túnicas, chapéus e foram lançados dentro da fornalha de fogo. A fornalha, irmãos, estava tão quente que aqueles homens que jogaram eles na fornalha morreram queimados só de se aproximar do fogo. O rei ficou observando para ver os servos de Deus queimar na fornalha, mas de repente ele se espantou. Levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: quantos homens amarrados nós lançamos dentro da fornalha? Eles responderam: foram 3. O rei disse: mas espera aí, estou vendo 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, e o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Nabucodonosor manda tirar os 3 jovens da fornalha e vê que o fogo não teve poder nenhum sobre eles. Roupas, túnicas, chapéus, fios de cabelo, nada havia queimado, nem cheiro de fogo eles tinham. Nabucodonosor então adorou ao Senhor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e mandou fazer um decreto e distribuir por todo o seu reino, dizendo: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que pode livrar como este. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas Deus entrou com eles na fornalha, operou o milagre e o nome do Senhor foi glorificado. Que grande milagre, irmãos, né? Deus operou na fornalha, que história maravilhosa. Mas vamos saber quais são as lições que podemos aprender com esta passagem da Bíblia. Amém? Primeiro, o que significa passar pela fornalha de fogo? A fornalha de fogo, irmãos, significa uma grande provação, uma luta intensa, uma adversidade, um desafio e prova a nossa fé. Está escrito em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, a fornalha pode ser também um alto preço que pagamos pelas decisões corretas que nós tomamos quando decidimos ser fiéis a Deus. Apocalipse 2:10 diz: não tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram jogados na fornalha porque tomaram decisões erradas e se renderam às ameaças de um homem. Pelo contrário, foram jogados porque eles tomaram decisões certas e escolheram não dobrar o joelho diante da imagem daquele rei Nabucodonosor. Ei! Isto faz cair por terra toda aquela mentalidade de que se alguém está passando por uma luta é porque pecou ou é porque errou. Às vezes, irmãos, entramos na fornalha fazendo o que é certo diante das Escrituras. Às vezes, irmãos, entramos na fornalha para não abrir mão da nossa fé. E se você decidiu fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do que é certo aos olhos de Deus e ser fiel à sua palavra, se prepare, irmãos, para entrar na fornalha de fogo. José decidiu fazer o que é certo, foi fiel a Deus e não cedeu à mulher de Potifar que queria se deitar com ele. Por esta razão, foi lançado injustamente na prisão. Moisés decidiu fazer também o que é certo, foi fiel a Deus
E ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu sofrer com o seu povo. Paulo decidiu fazer o que é certo, foi fiel a Deus e por pregar o evangelho foi perseguido. Irmãos, quando a gente decide ser um cristão fiel, obediente a Deus e a sua palavra, se prepare para a fornalha ardente. Mas fique tranquilo, irmãos, se entrarmos na fornalha, porque escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhemos fazer o que é certo, o quarto homem vai entrar conosco na fornalha e o fogo não vai nos queimar. Glórias a Deus. Os 3 jovens venceram na fornalha e deixaram algumas lições importantes para nós. Vejamos quais foram elas. Primeira lição, irmãos, fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo em cativeiro, embora estivessem numa posição de destaque, mas eles eram escravos. Mas quando saiu o decreto do rei dizendo que todos deviam dobrar os joelhos e adorar a estátua do rei, eles preferiram manter a fidelidade a Deus. Aliás, foi por esta razão que eles foram jogados na fornalha. Fidelidade a Deus acima de tudo e todos. Nabucodonosor disse: eu vou mandar tocar a música de novo e vocês vão se curvar e adorar a estátua que eu fiz. E quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Veja, irmãos, a fidelidade desses jovens quando eles responderam: quanto isso, não precisamos te responder. O nosso Deus nos livrará e se não livrar, não tem problema. Vamos continuar sendo fiéis a Ele e não vamos dobrar os nossos joelhos aos seus deuses. Porque, irmão, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Deus, irmãos. Ei, como que é que está a nossa fidelidade com Deus? Estamos sendo cristãos fiéis a Deus, irmãos? O Senhor disse em Salmo 101:6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra fidelidade. Fidelidade significa característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Irmãos, Deus é fiel porque Ele cumpre integralmente tudo o que Ele fala, tudo o que Ele promete. A fidelidade de Deus nunca falha. Amém? 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus, irmãos, é o travesseiro para as cabeças cansadas. A fidelidade de Deus é o estímulo ao coração que desfalece, é o apoio aos joelhos fracos. A fidelidade de Deus é uma perfeição em que Deus, pela qual Ele é fiel à sua palavra e todos os seus consentos. Hebreus 6,13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem juraste, jurou por si mesmo. Um grande exemplo bíblico de fidelidade a Deus em meio às provações é o exemplo de Jó. Quando Jó perdeu tudo que tinha, o diabo pensou consigo: agora Jó vai murmurar, agora Jó vai blasfemar contra Deus. Ele não vai suportar tanta aflição, ele não vai suportar o fogo ardente da fornalha. Irmãos, de repente, Jó rasga sua veste, rapa sua cabeça e deita na cinza, e o diabo pensou: é agora. Agora Jó perde sua fidelidade. Mas, irmãos, Jó abre a sua boca e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ei, sejamos fiéis a Deus. Mesmo que sejamos jogados na fornalha de fogo, permanecemos fiéis a Deus. Ainda que nos ofereçam vantagens, riquezas, bens e etc., continuamos sendo fiéis a Deus. Amém? Segunda lição:
ousadia. Quando lemos essa história, também vemos um grande exemplo de ousadia. Nabucodonosor ameaça, mas eles respondem com toda a ousadia. Vou repetir de novo. Não necessitamos te responder sobre este negócio. O nosso Deus nos livrará das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, também não tem problema. Nós não vamos adorar aos seus deuses. Irmãos, guarda esse versículo. Vamos ler bastante eles, porque é nesses aqui que Deus quer falar conosco. Amém? Que atrevimento, né, irmãos, que esses jovens tiveram. Que coragem, né? Que ousadia desses servos de Deus. Existem ocasiões que nós também, irmãos, devemos ser ousados na defesa da nossa fé. Somente os cristãos ousados serão usados por Deus. Repita comigo, igreja. Os ousados serão usados. Está escrito, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na linguagem do céu, uma pessoa ousada é uma pessoa ousada. Um homem usado é um homem ousado, o suficiente para obedecer à ordem que vem do céu. Basta, irmãos, olharmos para a palavra de Deus para comprovarmos isso. Davi contra Golias, Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, Gideão e seus 300 guerreiros contra o exército dos midianitas, Josué com o povo de Israel diante das muralhas de Jericó, Pedro e a ordem de andar sobre as águas. Só tem uma coisa, irmãos, em comum com esses homens de Deus: fé e ousadia, o suficiente para agir e serem usados por Deus. Amém? O cristão que tem ousadia, irmãos, não olha circunstância ou limitações humanas. Pela fé, ele se lança no propósito de Deus. O cristão que tem ousadia sai dos padrões do mundo, onde todos veem um problema. O cristão vê uma oportunidade. O cristão que tem ousadia não é parado pelo medo, pelas adversidades, mas ele tem coragem para avançar quando tudo parece estar contrário dele. Eu creio, irmãos, que Deus quer levantar uma geração ousada. Um povo que tem coragem de enfrentar o seu gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Uma geração que tem coragem de dizer: se Deus quiser nos tirar daqui, nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, não dobraremos os nossos joelhos diante dos seus deuses. Glorião, glorião, glorião. Oh, Senhor, louvado, maravilhoso. Os ousados serão usados, irmãos. Que nessa noite nos colocamos na posição de Davi, um ousado e usado do Senhor. Sejamos cristãos ousados para que Cristo venha nos usar também. Amém? Terceira lição, fé. Como eu já disse, a fornalha de fogo fala de provação, adversidade, problemas e aflições, que muitas vezes enfrentamos justamente porque escolhemos fazer a vontade de Deus. Agora pode ter certeza de uma coisa, irmãos: a fornalha serve para manifestar a profundidade e a firmeza da nossa fé. Na fornalha de fogo, a religiosidade desaparece, o legalismo amarela. Só quem tem fé de verdade passa pela fornalha dizendo: o nosso Deus pode nos livrar, e se não livrar, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. Irmão, quem não tem fé não arrisca, não avança, não enfrenta. Agora, quem tem fé de verdade sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, pois tem certeza que Deus vai à frente, que Deus vai entrar junto na fornalha. Quem não tem fé se desespera diante da fornalha. Quem tem fé passeia pelo fogo, irmãos. Não desanimes, não desista, porque é nas adversidades da vida que a nossa fé é provada, confirmada e fortalecida. São as fornalhas ardentes, irmãos, que nos capacitam a ter uma fé mais preciosa que o ouro refinado. Pedro diz, 1 Pedro 1, do 6 ao 7,
em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isaías diz também, Isaías 48:10, eis que já te purifiquei, mas não como prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Outra coisa importante, irmãos, as fornalhas da vida dizem quem nós realmente somos. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Qual é a nossa verdadeira face? A fornalha de fogo, ou seja, as provações da vida vão revelar se nós somos um homem de fé, um cristão verdadeiro, alguém que confia inteiramente no agir de Deus, ou se nós somos covardes, alguém que desiste quando vem a luta, alguém que desiste quando vem a provação, alguém que desiste quando vem a fornalha, irmãos. Ei, por mais que seja a luta que nós estejamos passando, coloque a fé em ação e creia que Deus vai dar vitória no momento certo. Quarta lição, Deus livra na fornalha. Sabe de uma coisa? Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego de serem lançados da fornalha de fogo ardente. Deus podia ter evitado que os seus 3 servos fossem amarrados e jogados lá dentro, mas Deus não fez isso. Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. Com certeza, ao ler a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, nós iríamos glorificar a Deus se Deus tivesse mandado um anjo e livrado eles antes deles serem lançados na fornalha de fogo. Mas nós glorificamos muito mais a Deus ao saber que Deus não fez isso. Deixou-os serem lançados na fornalha, mas entrou lá junto com eles. Quando eles saíram de lá, irmãos, como eu li, suas roupas não estavam queimadas, sua pele não estava queimada e nem cheiro de fogo eles tinham. A Bíblia diz em Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Veja, irmãos, que o salmista diz que são muitas, não são poucas as aflições do servo de Deus. Quando ele diz muitas, significa dizer que temos aflições, teremos aflições, não dá para fugir. Mas o Senhor, de todas elas, nos livra. Em outras palavras, as aflições da vida virão, mas Deus irá nos livrar, não das aflições, mas nas aflições. Deus nos dará o livramento. Ei, Deus pode te livrar das aflições, mas se Ele não te livrar de uma aflição, Ele vai te livrar na aflição. Deus não livrou Israel do deserto, mas Deus livrou Israel no deserto. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas Deus livrou Paulo e Silas na prisão. Deus vai, irmãos, nos livrar na fornalha. E se Ele não nos tirar do meio da tempestade, Ele vai nos dar força e firmar nossos passos, para que nós não sejamos levados pelo vento. Amém? Quinta lição, experiência. A última lição que podemos aprender com a fornalha de fogo é que Deus permite que vamos à fornalha ardente para nos dar experiência com Ele. Jamais podemos dizer que temos experiência com Deus pelo simples fato da gente ouvir falar dele, pois a experiência com Deus é muito mais que isso. A experiência é um ato de experimentar, um conhecimento adquirido pela prática. Não é simplesmente uma tentativa, mas uma prova, uma constatação. Uma coisa é a gente ouvir falar que Jesus cura, outra coisa é a gente ser curado por Ele. E é por isso que às vezes Deus permite que nós passemos pela fornalha da aflição para termos experiência pessoal com Ele. Paulo disse
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus deu grandes experiências a grandes homens. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Noé fez a arca a pedido de Deus e salvou sua família. Abraão foi chamado de amigo de Deus e foi o pai da fé. José interpretava sonhos. Moisés falava face a face com Deus e viu a glória de Deus. Elias e Eliseu foram grandes e ousados profetas. Daniel, exemplo de integridade e justiça, teve a visão dos últimos dias. O apóstolo Paulo foi arrebatado. João teve a visão do Apocalipse. E tantos outros que tiveram a experiência com o próprio Deus. Agora, irmãos, leia a biografia desses homens de Deus e você verá quantas aflições e quantas fornalhas eles enfrentaram e passaram por elas. Se você está passando pela fornalha de fogo, creia que Deus entrou nela com você e você sairá da fornalha mais experiente, mais preparado e mais íntimo de Deus. Conclusão, irmãos, por causa da sua fé e da fidelidade de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha e os livrou na fornalha. E no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. O grande e perverso rei Nabucodonosor teve que reconhecer e dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Em outras palavras, irmãos, se nós mantermos nossa fidelidade a Deus, antes que nos perseguem, que querem nos lançar na fornalha, vão ter que reconhecer que Deus é contigo diante das fornalhas da vida. Confie em Deus. Ele jamais se deixará sozinho. Ele entrará contigo na peleja. Entenda que milagres acontecem na fornalha de fogo. A fornalha, irmãos, foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E os homens que jogaram os 3 jovens morreram só de se aproximar. Mas os 3 jovens dentro da fornalha, eles estavam passeando. E quando saíram, nada se queimou. Nem roupa, nem sapato, nem chapéu, nem os fios do cabelo. E nem cheiro de fogo havia neles. Deus faz milagre na fornalha. Milagres acontecem quando passamos pelas provações. Às vezes, Deus deseja demonstrar sua grandeza e poder e está buscando pessoas que estejam dispostas a caminhar com Ele em meio à fornalha ardente. Talvez você esteja nesta fornalha agora, ou talvez daqui 6 meses. Não sabemos o propósito de Deus. Embora que ele possa ser um lugar amedrentador, você precisa se lembrar que Deus é tão capaz de libertar você da fornalha quanto em meio a ela. A decisão é dele. Ele requer de nós apenas a fé. Essa experiência, irmãos, foi um dos 3 principais eventos de Deus na vida de Nabucodonosor, que fizeram de um rei gentil um adorador a Deus. Se você e eu estivermos dispostos a colocar Deus em primeiro lugar, então aqueles que estão ao nosso redor também poderão vê-lo. Eles verão como você confia nele à medida que for passando pelas dificuldades. E eles se maravilharão daquilo que ele fez e faz por meio da sua vida. Se você crer, se você aceitar, hoje Deus vai fazer milagre dentro da fornalha de fogo. Hoje Deus vai entrar com você na fornalha de fogo. Hoje Deus vai passear com você na fornalha de fogo. A igreja crê nisso? Amém. O inimigo se levanta, irmãos. Lógico. As afrontas e pelejas também.
Mas saiba que temos um Deus zeloso, que coloca por terra esse inimigo e peleja por nós enquanto dormimos. O que ele fez na vida desses 3 jovens e dos profetas citados na mensagem, ele vai fazer para aqueles que têm buscado ver apenas o Filho e crer nele. Nós, casa de Israel, glorificaremos ao Deus e o Senhor dos Exércitos. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Eu sempre tenho o costume de falar que os personagens da Bíblia somos nós hoje. Porque nós passamos o que está aqui, certo? Eu não sei qual é a fornalha de cada um. A fornalha aqui representa o momento que cada um está passando. Às vezes a fornalha dele está no casamento dele, a fornalha está no emprego, a fornalha está no filho, a fornalha está na saúde. A gente não sabe o que é a fornalha de cada um aqui, mas cada um sabe qual é a sua fornalha. E diante da fornalha, não se proste diante dela. É o primeiro passo que a irmã falou para nós aqui hoje. Deus usou a vida dela. Em outras palavras, nós não podemos ser covarde diante das fornalhas. Nós não podemos nos entregar diante das fornalhas da vida. Porque a única maneira que Deus nos honra, que Ele trabalha a favor, é se nós não nos entregarmos diante da fornalha. Até a fornalha da tua vida vai ter que se dobrar e reconhecer o Deus que você serve. Glórias a Deus, aleluia. Está escrito, irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Até o inimigo, até a tua fornalha vai pôr o joelho e vai confessar que só Ele é Deus. Glórias a Deus. Aí ela falou uma coisa interessante, que nós vamos para a fornalha mesmo fazendo o que é certo. Ei, Deus não trabalha com zona de conforto, não. Glórias a Deus. Passei, estou bem, agora eu vou ficar em casa, numa boa. Não vou mais louvar, não vou mais adorar, não vou mais estudar a palavra, não vou mais meditar. Deus não trabalha com zona de conforto, não. Você pode estar fazendo o que está certo aqui, mas Ele manda você de novo para a fornalha, Ele manda você de novo para o deserto, que é a única maneira de você buscar e se aproximar mais dEle. Não tem outra maneira. E também Ele manda a gente para a fornalha, mesmo nós fazendo o que é certo diante da palavra de Deus, porque Ele quer saber se no primeiro balançar do barco, rabaricanta, sabaricanta, nós vamos abandonar o barco. Porque tem gente que é glória a Deus, aleluia, deu o primeiro balançar, não aguenta, pula do barquinho. Ei, a fornalha serve para isso. Ela falou lá, as 5 lições, nós temos que ser fiéis, fidelidade. Então na fornalha Ele prova se nós somos fiéis. Ousado. Você lembra que ela falou assim, quer ser usado, seja ousado. Em outras palavras, o reino dos céus é dos corajosos. Está escrito aqui. Você não é dos medrosos, não. Você tem que ser ousado diante das adversidades. Fé. Está escrito também. Sem fé é impossível agradar. Não tem jeito. Quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Deus livra na fornalha, que nem ela falou. Deus vai te livrar. Problema seu na hora que você estiver passando por Ele, não antes dele. Ele vai levar você lá para você crescer espiritualmente falando, se aproximar mais dele, aí Ele livra para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Lembra que o irmão apregou no início? A pessoa tem uma depressão, Ele não vai te livrar da depressão, mas na hora que você estiver lá na depressão e você buscar Ele, Ele vai te livrar lá para falar que não é o remédio, que não é o médico, não, que Ele livra você. E acima de tudo, experiência. Tem experiência que dói, tem experiência que machuca, tem experiência que tira noites de sono, tem experiência que, se a gente for enxugar as lágrimas, irmãos, precisa de muitos panos. Mas é diante das experiências que nós crescemos. Por isso que a Bíblia diz, está passando por momentos bons ou momentos ruins, a Bíblia diz assim, em tudo dai. Amém, irmãos?